Direto da redação. Já está na sala. Deixa eu dar o bom dia ao economista Ranulfo Vidigal. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem com você, meu amigo? Eu vou começar nosso bate-bola aqui hoje, Roberto, porque ontem Brasília viveu dois momentos. Um momento que foi, todo mundo viu pela televisão, o estamento político, burocrático, jurídico, dando a diplomação do presidente Lula, né? E à noite uma situação de desequilíbrio de segurança pública, na minha concepção, preocupante e de grandes proporções. Portanto, de hoje até dia 1º, pode ser que nós estejamos iniciando um ciclo de aquecimento da política nacional ainda mais expressivo. E eu quero, para o seu grande público, porque você tem um problema concreto, que é uma audiência que cresce a cada dia, isso é um bom problema, tentar compreender quais são as cartas na mesa, e quais são os jogos, quais são os interesses, né? Ontem, por exemplo, ficou claro que os especuladores da Avenida Faria Lima, em São Paulo, estão realmente insatisfeitos com o novo governo que tenta se instalar. Foi anunciado uma equipe econômica na parte da manhã, presidência do BNDES, parecia que era especulação, e aí o mercado financeiro, o mercado da Faria Lima, cuja taxa de lucro ano passado das 230 maiores empresas brasileiras foi 28%, repito, 28% de taxa de lucro. Isso é uma taxa de lucro que não acontece em nenhum lugar do planeta. Portanto, o que a Faria Lima está reclamando é o risco de que essa taxa de lucro venha para um nível mais adequado. Essa taxa de lucro de 28%, ela só existe com a sanção do Estado. Se o Estado não sancionar essa taxa de lucro, ou seja, se ele não permitir que essa taxa altíssima se mantenha, ela não vai existir. Esse é o motivo pela qual os especuladores da Avenida Faria Lima estão resistindo ao governo que tenta chegar. Ontem também ficou claro, e isso é importante a gente compreender, que o andar de baixo coloca muitas esperanças. O que eu digo do andar de baixo? Muito provavelmente o novo governo teve 60% de sua votação nas camadas de até 2 salários mínimos. E por que teve essa votação? Uma questão pragmática. Quem ganha até 2 salários mínimos, Roberto, não tem dinheiro para pagar plano de saúde, portanto depende do Sistema Único de Saúde, não tem dinheiro para botar seu filho numa universidade privada, portanto precisa de escola pública e universidade pública, precisa de um programa de saúde que tenha remédio barato ou remédio gratuito para pressão arterial e alta taxa de açúcar no sangue, precisa de transportes públicos eficientes, precisa de uma série de coisas. Portanto, o que nós estamos vendo de forma preocupante no país agora, e não vai parar, na minha concepção, porque vai ser um jogo acirrado entre os dois lados doravante, é uma situação de forte instabilidade no país. Trazendo essa discussão aqui para o norte fluminense e para a região litorânea, para o noroeste fluminense, onde nós estamos falando para muita gente, o grande desafio desse governo é reverter a seguinte situação que eu vou colocar em primeira mão para você agora. O IBGE acaba de divulgar as suas estatísticas sobre empregabilidade. Pois bem, no norte, noroeste e região litorânea de nosso estado, a taxa de desocupação ainda é de 11,5%. E a taxa de subocupação, que são pessoas trabalhando menos tempo do que o necessário para ter um bom salário, é de 20%. E a taxa de informalidade, ou seja, pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem registro, sem fundo de garantia, sem aposentadoria futura, é de 37%. Portanto, é esta crise
que coloca em pauta toda essa disputa pelo fundo público, onde alguns querem se agarrar nele e outros querem as públicas para poder ter uma vida melhor. Rola a bola para você. Ranulfo, nós temos um outro pano de fundo que é o endividamento das famílias. Isso eu gostaria de chamar a atenção para você, porque eu vou exibir uma reportagem que gostaria que você estivesse muito atento, porque na sequência dessa reportagem aqui eu vou chamar a atenção para um outro tema, que é um decreto que foi publicado no Diário Oficial da cidade de Campos. O que diz aqui a reportagem? Que as famílias das classes, deixa eu chegar a reportagem aqui, famílias das classes C, D e E pegou empréstimo em 2021. Metade das famílias desse extrato social, elas se endividaram em 2021 com empréstimos. A reportagem é de Nelson Lim. Uma pesquisa da USP mostra que metade das famílias das classes C, D e E apelaram para algum empréstimo em 2021 para pagamento de contas essenciais, como luz, água ou compra de comida. Ainda de acordo com o estudo Inclusão Financeira no Brasil 2022, amigos ou parentes foram os mais acionados para o pedido de empréstimos. De acordo com o professor José Carlos de Souza, da Faculdade de Economia da USP, o fato de as famílias precisarem de empréstimos para poder pagar o essencial mostra o baque na economia por causa da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021. Em 2020, nós tivemos, no auge da pandemia, nós tivemos milhões de famílias que perderam sua atividade principal. E o governo foi obrigado a prover para essas famílias, não só famílias de baixíssima renda, mas essas famílias têm que, de alguma forma, sobreviver. O professor destaca que, apesar de serem modalidades de crédito mais acessíveis, o cheque especial ou crédito rotativo no cartão devem ser evitados por causa das taxas exorbitantes. Cartão de crédito, você anda com cartão de crédito no bolso, você tem limite de crédito, você, mesmo sem ter dinheiro, entra numa loja, vai lá e compra alguma coisa, entra no supermercado, entra numa loja, faz uma compra e deixa o pagamento para o mês seguinte, os meses seguintes. Só que a taxa que tem de financiamento desse tipo de empréstimo, ela é absolutamente impossível de você pagar. A pesquisa também deu evidências da importância de uma educação financeira para as classes C, D e E. 27% dessas pessoas disseram ter intenção de investir em criptomoedas no futuro, um investimento de altíssimo risco, sendo que dessas 37% tinham contas em atraso e 48% não sabiam responder o que seria um investimento seguro. A pesquisa ainda mostrou que 16% das pessoas das classes D e E revelaram ter se endividado para pagar apostas esportivas. A pesquisa foi realizada com mais de 2.300 pessoas acima de 18 anos de todo o país e de todas as classes sociais entre os dias 26 de julho e 8 de agosto. Com colaboração da Rádio USP, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Ranulfo, agora eu gostaria, diante dessa reportagem aí, de chamar a atenção para você para um decreto que foi publicado ontem no Diário Oficial da cidade de Campos e que provavelmente você leu. Esse decreto ele permite que os servidores da prefeitura, que estão sem reajuste já há alguns anos, há algum tempo, eles consigam antecipar seus respectivos salários por meio de empréstimo financeiro com instituições bancárias. Ou seja, o cara ele poderá, o salário do mês de janeiro, ele poderá antecipar agora em dezembro, tomar tudo agora em dezembro e torrar tudo. Eu gostaria, Ranulfo, que você analisasse sob a ótica do economista, primeiro, quais são as implicações disso, e qual é a taxa de juros que essas pessoas poderão ser fisgadas nesse tipo de operação? Bom, Roberto, o pano de fundo disso tudo é o seguinte: o servidor público da cidade de Campos já está chegando ao seu 7º ano sem reajuste nominal de salário. Para que todo mundo compreenda o que eu estou dizendo, eu tive há poucas semanas acesso aos dados de salário médio do servidor público da Prefeitura de Campos. Há um estudo sendo realizado detalhadamente na UENF sobre isso, e eu participei desse seminário, e lá foi aberta essa tabela
que mostra que um servidor público em Campos ganha, em média, algo como R$ 3.200. Portanto, não é um salário astronômico, é um salário dentro da normalidade. E esse salário está defasado em cerca de 40%, diz esse mesmo estudo, em função do congelamento dos últimos 7 anos. Portanto, o salário médio que está em 3.200 deveria ser quase R$ 5.000. Esta publicação, ela vem no sentido do que eu chamo de financeirização dos salários dos servidores. Porque como a defasagem é de 40%, o servidor procura uma saída, porque seus custos subiram. Só a cesta básica em Campos deve estar custando pelo menos R$ 700 mensais. Então, as pessoas começam a tentar ver uma saída, e o endividamento é uma das saídas, mas o endividamento é uma saída muito perigosa, por um motivo muito simples. Se você contratar simplesmente um empréstimo consignado, ele custa 30% ao ano, contra uma inflação de 6%. Agora, se você entra no crédito rotativo ou no outro tipo de crédito, isso pode representar até 10% ao mês. Repito, 10% ao mês. Portanto, a Prefeitura, pedagogicamente, deve, ao lançar uma legislação como essa, orientar, e principalmente em associação com o Sindicato dos Servidores e com aqueles que tratam de aposentados e pensionistas, do risco que isso representa. Primeiro, porque o salário está defasado em 40%, segundo esse estudo dos meus amigos economistas. O salário médio é apenas R$ 3.200, portanto não é nada excepcional. E terceiro, entrar no endividamento pode ser uma ida sem volta, porque você vai ficar com aquela bola de neve e isso representa risco enorme. Portanto, nós aqui em primeira mão estamos mostrando essa realidade para que as pessoas tenham cuidado, né? Quer dizer, para aquilo que é muito emergencial, você evidentemente tem que lançar mão disso. Mas se você ficar transformando isso numa renda adicional, essa é uma renda adicional que no futuro tira a renda real. Esse que é o ponto que você basicamente está levantando, e você inteligentemente colocou antes uma reportagem mostrando dos riscos do endividamento excessivo para as famílias. É isso, Roberto, vamos ficar atentos. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista e também articulista do Portal Viu, que escreve em portalviu.com.br e também em diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br. Dessas duas plataformas, você confere os artigos do economista Ranulfo Vidigal. Ranulfo, muito obrigado e um bom dia para você. Eu que agradeço e parabenizo você pelo grande problema que você está tendo de audiência cada vez maior. Eu diria que é um bom problema. Muito obrigado, Ranulfo. Um grande abraço.